JP, a minha pergunta em relação ao John Byrne é o seguinte: a gente sabe que todos nós aqui, apesar de nós sermos fanáticos pelo John Byrne, a gente tem consciência que ele sempre foi um cara polêmico, sempre foi um cara que arrumava problema onde ele passava, apesar de ser um gênio. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: aqui no Brasil, isso ficou muito claro para mim naquela edição 67 do Homem-Aranha, que tá lá na capa lá, uma edição assinada por John Byrne, né? Que ele realmente era um chamariz. Ele era mesmo. Como é que era para você receber aquelas edições gringas antecipadas e ver aquelas histórias que ainda iriam ser publicadas aqui no Brasil? Como é que era isso para você? Qual é a lembrança que você tem daquela época? E principalmente do John Byrne, do trabalho do John Byrne, da obra dele. Como é que era para você ter isso aí nas mãos? Coisas que a gente nem sonhava em ler, e você já tinha aquele acesso. E como é que era isso aí naquela época? A lembrança que você tem? Olha, é extremamente prazeroso, porque aquele momento em que a Abril teve o auge dela, foi os anos 80, os quadrinhos de super-heróis estavam passando por um momento muito primoroso, com vários autores espetaculares e várias séries de linha, isso que é muito legal. Não eram trabalhos isolados ou trabalhos feitos especialmente para serem chamativos, não, era coisa de linha, trabalho de escala, linha de produção, que eram muito bons. E o John Byrne era um cara que, né, dentre esses caras, ele era o mais prolífico. Ele era mais ainda do que o Frank Miller. Ele beirava em quantidade de produção com o John Buscema. Com a diferença de que ele tinha uma capacidade de narrativa e de criação e um domínio dos personagens maior do que o John Buscema. O John Buscema é um monstro de anatomia, de desenho, os personagens, as histórias dele são maravilhosas, mas o John Buscema não é um roteirista como ele, não tem a paixão que ele tem pelas personagens. Então ele reunia várias qualidades do Kirby, qualidades do Ditko, qualidades do Buscema, e ainda essa qualidade do fã nerd que tem reverência pelo material. Então isso foi muito impressionante. E eu conheci o John Byrne assim que ele apareceu, porque naquele material que vinha na Siciliano, eu recebi o material dele. Então, por exemplo, quando ele apareceu na Marvel, ele apareceu com o Iron Fist, né, o Punho de Ferro, esse material veio. O material da Marvel Premiere e o material do Iron Fist depois. Esse material veio para cá e eu tinha 15 anos. Então, o mesmo maravilhamento que eu imagino que vocês fizeram 15 anos, 10 anos depois de mim, estou supondo, ou então 15 anos depois de mim, mas o mesmo assombro que vocês tiveram vendo o material do Byrne, eu também tive. E mais a conta-gotas, porque vocês pegaram uma época em que a produção do Kirby estava volumosa. Eu ainda peguei o Kirby em conta-gotas, né? Pegando uma história aqui e acolá. Ou então, quando chegou o material do Marvel Team Up, foi inacreditável. O cara tirou essa revista do lixo. Porque a Marvel Team Up, o que ela era? Era uma revista com algumas histórias interessantes, mas era para quê? Era para catapultar personagens. Você pegava um Homem-Aranha que vendia bem e botava junto com um personagem que não vendia tão bem para ver se chamava atenção. Era um balão de ensaio para ver se o personagem atraía, ou para lembrar o leitor que existe a revista desse personagem, assim por diante. E as histórias não eram uma grande coisa. No momento em que o Claremont e o Byrne começam a fazer aquelas histórias, e você tem histórias consistentes, uma atrás da outra, isso é uma coisa impressionante. A capacidade do Byrne de fazer sequências de histórias boas, eu vejo pouquíssimos autores. Ou nos nomes assim muito grandiosos, mas que produzem muito pouco. Eu acho que nas revistas de linha, em termos de produção de roteiro, quem mais faz isso é o Peter David.
Quer dizer que produz histórias de um nível e uma qualidade constante, sabe? Mesmo que ele não brilhe, mesmo que ele não estoure a boca do balão, você sabe que você vai ler uma história do Bernie, ou você vai ler uma história do Peter David, você sabe que aquilo é bom e você não vai se sentir um idiota, enganado de ter comprado uma porcaria. Então isso eu já tinha com 15 anos. Então quando eu comecei a participar da programação da Abril, eu já tinha esse material, eu sabia de muita coisa do Bernie. Sabia de muita coisa, inclusive o material dele nos X-Men. E a minha aflição durante muitos anos não, 1 ano e meio, 2 anos, foi... A plateia aqui está reclamando. Mas uma das coisas que me dava muita aflição é que aquele material estava sendo queimado pela RGE, e eu sabia que a RGE ia parar de publicar. Porque eu sabia que os gibis da RGE estavam vendendo mal e que mais cedo ou tarde, eu esperava que fosse cedo, aquele material ia estar disponível para a gente. O meu medo é de que... Aí o que acontece? Eu sabia que aquele material... Minha aflição é assim, daqui a pouco esse pessoal pega todo o material maravilhoso e só vai me sobrar a história da Kitty Pryde, do Bernie. Mas graças a Deus, graças ao Odin e todo o panteão nórdico, entendeu? A RGE quebrou a produção bem antes, e aí pôde vir um volume bem legal de histórias do Bernie. E se vocês revisarem isso, lição de casa, dei uma sequência, eu estiquei aquilo o mais que pude. Porque eu podia ter queimado todas aquelas histórias em, no máximo, 8 edições. A gente espalhou aquilo, esticamos assim, a produção para deixar... sabe, abrimos o cobertor para espalhar por vários meses. Minha ideia era a Saga da Fênix, o final da Saga da Fênix. Ia ser uma edição de Super Aventuras Marvel espetacular, praticamente só com material. Nesse meio tempo surgiu a Grandes Heróis Marvel, então naturalmente a conclusão da série foi para lá, né? E aí vocês leram isso em 85. Mas a gente esticou o máximo que pôde. Se vocês pegarem, dê uma olhada o que a gente fez. E eu fiz isso também com a Tropa Alpha. A Tropa Alpha, se vocês repararem, a Tropa Alpha original, como é que ela era publicada? Tinha uma história principal e tinha uma backup story. Ela acontecia no passado e focava, na maior parte das vezes, a origem de algum dos membros da Tropa Alpha. O que eu fiz? Eu peguei, em vez de publicar como nos Estados Unidos, puxa vida, o JP publicando diferente do que era publicado nos Estados Unidos, hein? Então eu publiquei as historiazinhas backup, na ordem cronológica. Inclusive, meti as histórias dos X-Men referentes, onde tinha que ter... Porque a Tropa Alpha, para quem não sabe, quem chegou de Marte ontem, a Tropa Alpha, ela foi uns personagens canadenses que apareceram para ser sparring partner dos X-Men em 2 edições, se eu não me engano. E teriam sido da equipe de onde o Wolverine tinha saído para se juntar aos X-Men. E aí o que acontece? As historinhas eu botei na ordem cronológica e espalhei isso. Eu matei 2 coelhos com uma cajadada só. A primeira foi publicar durante mais tempo John Byrne, material de John Byrne, e resolver um problema que sempre tinha edição. A gente sempre precisava de historinha tapa-buraco, de 7, 8, 10 páginas. E eram muito difíceis de encontrar. E mais difíceis ainda encontrar histórias dessas boas. Né? Quando a gente encontrava, era uma pepita de ouro. Então, aquele material do Tropa Alpha foi isso. Então, a gente fez também. É uma preocupação muito grande. É por isso que eu gostava de trabalhar com muito atraso em relação ao material americano. Porque eu podia saber fazer esse tipo de... Isso que eu fiz com a Tropa Alpha não dava para fazer. Se eu fosse... O gibi chegou hoje e eu vou publicar daqui a 4 meses no Brasil. Eu não consigo fazer isso. Agora, se o gibi chegou hoje na minha mão e eu só vou publicar isso daqui a 2 anos, bom, cara, eu faço miséria. Começo a publicar os gibizinhos pequenos.
Essa é uma das coisas. Mas eu acho que eu me perdi, mas eu acho que eu estava falando de John Byrne, né? Ainda bem que você prolongou, JP, porque eu ia nos sebos, ficava catando o quadrinho lá, procurando o quadrinho que tinha histórias do John Byrne. Quando tinha, eu já separava para... Não, mas o John Byrne, assim, quando eu via, uma das primeiras vezes que eu vi o John Byrne, eu não lembro se eu vi o material do Iron Fist ou se eu vi o material da Charlton. Deve ter sido simultâneo, porque o material da Charlton foi publicado na Spectrum. Porra, saltava aos olhos. Porque o Byrne ele tem uma questão anatômica muito precisa e uma panoramização. A narrativa dele é muito clara, ele não é um cara que faz grandes arroubos nas imagens, mas as imagens dele são muito eficientes, são muito claras, são muito objetivas, você acompanha. E as personagens, elas têm, apesar de você reconhecer imediatamente um personagem desenhado pelo Byrne, você vê que tem traços diferentes. É uma coisa que ele e o Jorge Pérez sempre conseguiram fazer. O Jorge Pérez era capaz de desenhar todos os titãs carecas e você conseguia identificar, sem cor também, porque tem essa questão. Porque senão você botava ele lá, você sabia que era um mutano. Mas sem cor, e você conseguia identificar cada um deles, mesmo carecas. E o Byrne é um cara que fazia isso. A narrativa dele é muito direta. Isso era uma coisa muito interessante. Ele dava uma sensação de verossimilhança que um moleque da minha idade, com 15 anos, queria. Porque um garoto de 15 anos, ele já não está mais tão fácil de ser tapeado quanto um garoto de 9 anos que lê um gibizinho mal feito ou com uma historinha mais chinfrim e ele consegue acreditar que o homem pode voar. Ele precisa de algum douradinho aqui e ali, um esmero aqui para tapear, para ele poder fazer aquilo que a gente chama de suspensão da descrença e mergulhar na história. O Byrne é maravilhoso nesse sentido. Aquele material do Byrne em que ele tapa o buraco entre os anos de 45 até os anos 60, aquelas edições em que são publicadas com numeração ao contrário, começa no número 12 e termina no número... Ah, sim. Como é que o Lost Generation, né? Lost Generation. Lost Generation. Pois é, gente, esse material tem que ser publicado. Isso nunca foi publicado no Brasil. Nunca foi publicado no Brasil e esse material tem que ser traduzido pelo JP. Me fala uma coisa. Qual o material do John Byrne que é o seu preferido de todos esses materiais? Pode ser material não publicado no Brasil. Olha, é difícil. Eu acho que, na verdade, é uma covardia porque vem a questão emocional. Mas, assim, para mim, o material, o run do Byrne nos X-Men é insuperável. Eu não consigo... E quando eu releio esse material, eu ainda tenho a mesma sensação. Eu acho, assim, o material é bom, mas eu não me surpreenderia se uma certa afeição que eu tenho por ele me tornasse muito propenso a gostar desse material e dizer que é o melhor material. Mas é um material que, quando eu penso no Byrne, é exatamente isso. E, assim, eu tive muita dificuldade para gostar do Byrne, e como eu gosto hoje de materiais do Byrne, depois que ele saiu dos X-Men. Por exemplo, o material dele do Quarteto Fantástico, eu levei muito tempo para reverenciá-lo com a estatura que ele tem. Por quê? Porque, na verdade, era um material que era ele sem o Claremont, não tinha aquela emoção que eu tive com a leitura dos X-Men. E outra coisa, ele estava também fazendo muita experiência. Vocês sabem que aquele material do Fantastic Four teve um material que ele fez arte final com Futura. Sabe que, na verdade, quando você pega depois daquela experiência que você teve, sabe, eu estranhei, levei tempo para poder recuperar os patamares. O próprio Homem de Aço, aquela minissérie dele, também, eu adorei aquele material, mas ela também não me cativa tanto quanto o material dos X-Men. E eu tenho uma historinha para contar, eu acho que eu devo contar, acho que no... vocês sabiam que a gente recebeu uma Xerox do Homem de Aço, da primeira edição do Homem de Aço,
muito antes dela ser publicada nos Estados Unidos. Mas só que quando o material chegou para eu traduzir, ele tinha modificado. Por quê? Porque entre eu ter recebido, entre a Abril ter recebido o material promocional e a gente publicar o material, tinha acontecido o acidente da Challenger. E eles então Muita modificaram. persistência. Eu acho que isso está nas minhas coisas. Eu estou arrumando meus gibis e eu acho que